Boa tarde a todos, senhores jornalistas. Mais uma vez, é um prazer muito grande tê-los aqui em nossa casa, que também já é vossa casa, em virtude dos últimos acontecimentos, conforme bem frisou nosso mestre de cerimônia, Dr. Maurício, nós convocamos esta conferência de imprensa para tecer alguns esclarecimentos. Foi com surpresa e espanto quando nós ontem, por alguns órgãos de comunicação social e também nas redes sociais, nos apercebemos de um documento que é resposta a uma solicitação de escritores de advogados, onde fazia menção da ata e respectiva publicação em Diário da República. Bom, conforme já disse, foi espanto para nós. Isso fez com que reuníssemos de emergência e na nossa reunião o coordenador da Comissão de Reforma criou uma comissão de inquérito que será assessorada por escritórios de advogados para apurar essas notícias que eu há pouco fiz menção. Essa comissão de inquérito será chefiada pelo Dr. Ângelo e, conforme já disse, vai ter assessoria de escritórios de advogados. Mas é importante que alguns aspectos aqui sejam realçados e o primeiro deles é o seguinte: a ata da Assembleia Geral Extraordinária, que foi realizada no dia 24 de junho deste ano, na nossa Catedral do Morro Bento, ela é verdadeira. E esta ata que nós submetemos todo o processo, todo o dossiê ao escritório de advogados. Nós submetemos esse dossiê para que este escritório, para que os advogados desse escritório fizessem ou dessem tratamento para que então a nossa ata fosse publicada em Diário da República. E graças a Deus a publicação está feita. Mas em virtude da informação vinculada ontem, e não quero ser repetitivo, o coordenador da comissão, depois de ouvido o Conselho Consultivo, achou por bem criar essa comissão de inquérito que vai trabalhar junto ao quarto cartório notarial de Luanda para então ter mais detalhes, mais informação sobre esta notícia que saiu ontem. E em tempo oportuno, a comissão de inquérito vai nos apresentar o resultado desse apuramento e nós teremos o prazer de deixar os jornalistas e, por conseguinte, a sociedade angolana informada dos resultados deste inquérito. Quero reforçar aqui que a nossa ata ela é verdadeira e esta ata que foi submetida ao escritório de advogados, que tinham a incumbência de fazer com que ela fosse publicada em Diário da República, o que aconteceu. Eu vou passar a palavra, com a permissão do Sr. Coordenador Adjunto para os Assuntos Internos, ao responsável dessa comissão de inquérito. Tendo em conta os aspectos já aqui avançados
pelo reverendo Bispo Fellner, assessor para assuntos eclesiásticos institucional do coordenador da Comissão de Reforma, tendo em conta a situação que surgiu em função desta notícia vinculada pelos órgãos de comunicação social, em que culminou na criação de uma comissão de inquérito para averiguar toda esta situação, temos a informar o seguinte. Primeiro, em nota introdutória, a Assembleia Geral Extraordinária da Igreja Universal do Reino de Deus foi realizada em 24 de junho de 2020, é verdadeira, aconteceu, é um ato factual que aconteceu. Os membros que participaram neste órgão deliberativo, que reunido deliberou todos os pressupostos que constam na publicação da terceira série, número 81 do Diário da República, também os atos deste órgão deliberativo são verídicos. A identidade e a legitimidade dos membros que participaram nesta reunião também são legítimas. Temos aqui o processo de todos os membros que participaram nesta reunião. Nós podemos apresentar aos digníssimos jornalistas, por província, toda identificação de mais de 300 pastores e bispos. Temos as assinaturas, temos o registro de todas as assinaturas a nível nacional, aqui por província, todas elas bem catalogadas. Permitam-me nos informar. Depois de terminar a Assembleia Geral Extraordinária, lavrou-se a ata na mesma Assembleia. Os participantes aprovaram as deliberações e foi orientada a publicação em Diário da República. Para o efeito, a Comissão de Reforma contratou o escritório de advogados para dar o devido tratamento do expediente da magna reunião, da magna Assembleia, até a sua publicação em Diário da República. Todo este passo, depois da Assembleia, os aspectos do reconhecimento notarial, que culminaram com a publicação em Diário da República, a Comissão de Reforma delegou essa responsabilidade ao escritório de advogados. Assim sendo, uma vez diante desta notícia, desta situação que põe em causa o reconhecimento deste mesmo ato que culminou com a publicação, a Comissão de Inquérito, assessorada pelo um grupo de advogados, começou hoje uma série de diligências junto do 4º cartório notarial e também junto do escritório de advogados que recebeu esta missão, no sentido de averiguar as reais situações, quais são os passos que foram dados para a publicação do Diário da República. Em nome da Comissão de Reforma, na qualidade de membro da Comissão de Inquérito, temos a informar que perseguimos o princípio da legalidade, acreditando que o Estado é uma pessoa de bem. Ficamos satisfeitos pela alerta. Entendemos que foi uma alerta que nos foi dada sobre o nosso processo. Vamos trabalhar para averiguar e, na devida altura, dar os devidos esclarecimentos. Também importa realçar que nós vamos responsabilizar, ou seja, fica aqui responsabilizado o escritório de advogados
que recebeu esta missão. Nós estamos a trabalhar de forma muito célere para apurar quais foram os motivos que levaram ao escritório de advogados proceder desta forma. Notificamos o escritório de advogados, solicitamos um relatório sobre os passos que foram dados a nível do cartório notarial e a nível de outros órgãos que culminaram com o reconhecimento e a publicação em Diário da República. Estes atos, uma vez confirmada a ação dolosa dos escritórios de advogados, nós vamos, em defesa do bom nome da Comissão de Reforma da Igreja Universal do Reino de Deus, vamos encadear o devido processo junto do Ministério Público e também da Ordem dos Advogados para a responsabilização do escritório de advogados. A Comissão de Reforma da Igreja Universal do Reino de Deus, neste momento, nos termos das deliberações da reunião da Assembleia Geral Extraordinária do dia 24 de junho, é a entidade legítima para representar os atos da Igreja Universal. E como entidade legítima, temos a responsabilidade de defender a honra, o bom nome e a dignidade desta instituição. Nós vamos evitar todos os esforços, como comissão de inquérito, para apurar com verdade, com transparência, o que se tenha passado. Não vamos permitir que nenhum escritório de advogados manche o nome da instituição pelo que está sendo vinculado. Permitam-me também, em gesto de conclusão desta primeira abordagem, apelar aos nossos membros à calma. A ata não é falsa. A ata não é falsa. Nenhum órgão de Estado, nenhum órgão de justiça, ao nosso conhecimento, não fomos notificados que a nossa ata é falsa. A nossa ata é verdadeira, porque a reunião aconteceu. Agora, se os atos notariais tiver resultado de uma irregularidade, isso nós vamos aferir. Nós vamos no terreno para constatar e responsabilizar o escritório do advogado que recebeu esta missão. Apelamos a calma aos nossos membros, a manterem-se serenos e calmos. A Comissão de Reforma tem a responsabilidade e a idoneidade de levar avante todos os aspectos das reformas eclesiásticas e institucionais a nível da Igreja Universal do Reino de Deus, a nível nacional, para, em respeito aos princípios da fé cristã e salvaguardando os mais nobres ideais da nação. É tudo, muito obrigado. Estamos dispostos às questões que se tenham surgido na base da nossa intervenção. Muito obrigado. Isso é ata verdadeira. Bom, na nossa introdução ficou claro, e aqui eu volto a realçar, a ata número 1 da sessão extraordinária da Assembleia Geral, ela é verdadeira. E, aliás, os seus jornalistas tiveram a oportunidade de assistir através da TPA esse ato, porque na altura em que decorria a Assembleia Geral Extraordinária, no dia 24 de junho, nós tivemos o privilégio de receber a TPA e que cobriu alguns minutos desta sessão. Ou seja, ela existiu. Os representantes dos membros da Igreja Universal do Reino de Deus, nesse caso os pastores, estavam presentes ali no Morro Bento, e outros tantos pastores estavam a acompanhar o ato através da videoconferência. Estes mesmos, por favor, estes mesmos pastores assinaram a lista de presença
e por ser uma sessão com poderes deliberativos, então a nossa ata ela é verdadeira. Agora, a Comissão de Reforma, desde aquela data, se tornou o único interlocutor válido e legítimo da Igreja Universal do Reino de Deus. É o único interlocutor que pode praticar atos, seja de gestão ou outro tipo de atos, em nome da Igreja. Nós não estamos preocupados com a outra parte, até porque eles não têm legitimidade de agir em nome da Igreja, porque a Assembleia Geral Extraordinária do dia 24 de junho destituiu a anterior direção. Então, isso está em ata, isto foi deliberado e isso tem força de lei. Nós temos ali o exemplar. A ata passou. Tem aqui os selos. Tem o selo. Tem uma, por favor. Tem os selos. E conforme disse o responsável da comissão de inquérito, para nós foi um alerta. E daí a comissão de inquérito estar criada para isso. Para em tempo oportuno, nós, Comissão de Reforma, trazer a público o resultado deste inquérito. Estava a dizer, em resposta ao jornalista da Rádio Nacional, que quem pratica atos em nome da instituição, desde o dia 24 de junho deste ano, é a Comissão de Reforma. E depois desse inquérito, nós vamos vir a público e apresentar o resultado do referido inquérito. O trabalho da Comissão de Inquérito vai cingir-se também nestes aspectos. Acredito que é de conhecimento público que, depois da realização da Assembleia Geral Extraordinária, a Comissão de Reforma sofreu vários ataques, quer nas redes sociais, quer na mídia internacional e alguns órgãos de comunicação social. A anterior liderança brasileira várias vezes invocou termos alegando que a nossa Assembleia é falsa e a nossa ata é falsa. Não tiramos a hipótese, é um inquérito, e perante o inquérito nós temos que ir atrás de todas as prováveis evidências. Não ficamos alheios em tentar desconfiar que os nossos advogados tenham tido qualquer envolvência com a liderança brasileira para manchar o nosso nome. Possa ser. Porque como é que logo no princípio começaram a dizer que a ata era falsa? Alegar. Então, dá para entender que houve uma perseguição no processo, desde o princípio. O processo foi perseguido com este nome. Mas, foi aqui dito, a ata é verdadeira, os atos são verdadeiros, podem aferir a documentação que temos. Um escritório de advogados foi contratado para fazer a tramitação desse expediente até a publicação em Diário da República, é que deve nos dar os esclarecimentos necessários sobre a informação do notário, e nós vamos ir atrás nós vamos aferir de facto o que aconteceu, vamos ao fundo. E se de facto houve uma intervenção da liderança brasileira, da anterior liderança brasileira, para manchar o bom nome e a dignidade
do povo angolano, digo isso, do povo angolano, através do sentido patriótico dos pastores e bispos angolanos, em dar legitimidade à Comissão de Reforma para dirigir os destinos da IUL de Angola, consequentemente também nós vamos responsabilizá-los. Porque neste momento a única entidade institucional para responder em nome da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, nos termos da legislação vigente, é a Comissão de Reforma da IUL de Angola, para todos os efeitos.